Olá, amigos e amigas! Eu e a minha indefectível xícara de café, enquanto saboreio esse líquido precioso, fervilham novas ideias, projetos. E eu quero aqui fazer esse gesto de deferência a todos vocês que valorizam a vida intelectual, que enxergam o potencial que temos, escritores, artistas, enquanto intelectuais dotados de uma sensibilidade acurada, diferenciada, potencial que temos de impactar na sociedade, não é? De promover rupturas com preconceitos, com ideias obsoletas e de disseminar mesmo valores civilizatórios. A literatura muito contribui para isso, e a voz de cada escritor, de cada escritora, com certeza ela tem uma amplitude, que não pode ser considerada. Então, você da escrita, lembra que escrita também, escrever é inscrever-se no mundo, é se posicionar diante do que vivemos, das angústias, mazelas do cotidiano. Então, o bom escritor jamais vai silenciar diante de determinadas situações. Então, só queria fazer essa pequena reflexão, porque em vários momentos eu fiz alusão à voz do escritor e realmente temos que pensar a amplitude dessa voz e como direcioná-la de uma maneira construtiva para a sociedade, para os leitores, no sentido de formação do imaginário, no sentido de realmente impactar o meio que vivemos e de uma maneira positiva, edificante. Bom, meus caros, minhas queridas, as pequenas elucubrações desse poeta escritor após uma xícara de café. O café realmente me associa o café a esse estado de reflexão. É impressionante como eu converso tomando um cafezinho sozinho ou acompanhado. Quem estiver do meu lado, com certeza vamos ter uma excelente interação. Eu adoro conversar, mas se eu estiver sozinho, eu estou conversando também, nem que seja esses pensamentos altos, que vocês agora estão escutando, porque eu compartilhei. São pensamentos altos, Bom, meus amigos e minhas amigas, chegamos ao módulo 5. Módulo 5 não é do curso de Escrita Criativa e Contemporânea com Pietro Costa, parceria com o Instituto Baronesa de Ensino e Desenvolvimento Humano. Quero repisar minha profunda gratidão a toda a equipe envolvida nesse maravilhoso e importante projeto, a pessoa do querido presidente da AUSPA, editor-chefe da Editora Baronesa, e editor-chefe mentor do Instituto Baronesa, Rogério Veiga. Meu abraço ao Rogério, meu abraço a toda a equipe de apoiadores e o meu abraço também ao corpo docente que forma, de excelência, que está ministrando os cursos no âmbito dessa entidade. E, é claro, o meu abraço a vocês que nos assistem, que tornam possível esse sonho, que fomentam a vida intelectual. É muito importante. Bom, módulo 5, gêneros, subgêneros, estilos e a voz do escritor. Vamos fazer um passeio na história para a gente compreender um pouco mais a doutrina dos gêneros poéticos, os diversos movimentos, teorias de gêneros, função, e a gente compreender melhor essas figuras que são muito necessárias no desenvolvimento do nosso ofício. A gente precisa compreender bem para escrever bem. Então, gêneros, subgêneros, estilos e a voz do escritor. Mais uma vez, recorrendo a Marçal de Moisés, já fizemos alguns comentários acerca desse autor nos módulos anteriores. O Marçal ele vai falar que a história das teorias ou doutrinas dos gêneros literários, ela coincide com a história da estética, da filosofia e da própria crítica literária. Então vejam, quando o Pietro, lá no módulo 1, está falando de linguagem como objeto do conhecimento, filosofia e teoria do conhecimento, ele não está fazendo nada esdrúxulo, absurdo, não. A literatura tem afinidades, aproximações, sim, com a estética e com a filosofia. Antes do século XVIII, a poesia interessava aos teóricos e pensadores da literatura. Era o foco dos teóricos, dos arautos da teoria literária, de pensadores, o foco era a arte poética. Platão na República, livro 3, 394, ele vai nortear a literatura como tragédia e comédia, o teatro, e como ditirambo, poesia lírica e também como poesia épica. Então vai abranger todas essas nuances. O teatro como tragédia e comédia, a poesia lírica, ditirambo e a poesia épica. Na poética, já o Aristóteles, e aqui a gente reforça o que já foi falado em outro módulo, a literatura aparece como mimesis ou imitação. Retratismo, tentativa de reproduzir a criação divina e expressão do que o artista tem na alma.
Aí ele vai adicionar a tragédia, comédia e epopeia, ele vai adicionar, e ditirambo, o Aristóteles vai adicionar também a flauta e a citarística, os da citara. Mas, enfim, voltando a falar da doutrina dos gêneros poéticos, ela aflora mais uma vez, ainda que de maneira breve, na Epístola aos Pisões, ou Arte Poética de Horácio. Né? Idade Média, nós temos exemplos isolados de doutrina literária, título de exemplo Diomedes, com sua Ars Gramática do século IV, não é, que faz uma reconexão entre a cultura greco-latina e a medieval, e temos também a patrística. Já no Renascimento, há um ressurgimento importante de teóricos antigos e o espírito greco-romano, o comentário e glosa dos textos aristotélicos e horacianos pelos humanistas, né? Tratadistas italianos e franceses, tornando escritos antigos, sobretudo de Aristóteles, como dogmas de fé, axiomas. Axiomas é aquela premissa que não pode inicial, que não se pode contestar no raciocínio, né? Que se parte como verdadeira, a aliança do engenho com a arte. Nós temos, por exemplo, as Lusíadas de Camões. Né? O romantismo, segunda metade do século XVIII, a doutrina, a distinção clássica, né, tradicional dos gêneros, ela cai por terra na Alemanha e Inglaterra. Não é? Daí ela vai ser suplantada, ela vai ser substituída por uma noção de gêneros impuros, mistos ou comunicantes. Gêneros tradicionais podem fundir-se, mesclar-se, né? E dá origem a novos gêneros, a exemplo da tragicomédia. Daí nasce o drama, a reunião da tragédia e comédia, e o romance. Né? Então nós temos aí uma libertação da perspectiva neoclássica. Tá? Teoria clássica e teoria moderna dos gêneros. A clássica avalia que um gênero difere do outro em natureza e hierarquia, né? E que é importante, fundamental, mantê-los separados. Também chamada de doutrina da pureza do gênero, Jean Retranché. Né? A moderna, de outro turno, de outro lado, né, por outro turno, ela é descritiva, ela não limita o número de seguidores de possíveis gêneros, nem dita regras aos autores, tá? De modo que supõe que os gêneros tradicionais podem sim se mesclar e podem produzir, dar origem ao novo gênero. E qual a função desses gêneros, né, literários? Né? É uma função orientadora de, digamos assim, de guiar o ofício criativo, né, dar direção, simplificar. São determinados artifícios e formas estéticas para, como diz Fidelino de Figueiredo, representar plataformas de encontro do escritor com seu público. Então, para isso que serve o gênero literário, para situar o público, né? Situar a preferência do escritor e do público que tem afinidade com aquele estilo. Gêneros, espécies e formas. Nós temos como gêneros literários a poesia e a prosa, como espécies de poesia a lírica e a épica, e como formas de poesia, por exemplo, o soneto, ode, poemeto, epopeia. Aí tem uma infinidade, tautograma, né? É uma que eu gosto bastante, né? Tautograma. Tem um tautograma no meu livro que eu publiquei no ano passado, Acumular Amor, né? O tautograma é aquele poema que tem a mesma inicial, a mesma letra inicial, geralmente é uma vogal, então a mesma letra. Acumular amor, abraçar árvores, avistar auroras amarelo-alaranjadas, esse eu sei de qual alguns trechos, né? Apreciar amizades, amealhar afetos, alimentar anelas. Olha aí que bacana. Acumular amor. Formas de prosa, conto, novela, romance, né? Então, essa segmentação, gêneros, espécies e formas. Aqui, pessoal, lembrando, de uma forma muito concisa, é só para vocês terem alguns elementos, né, que certamente vocês vão reforçar a partir de outros estudos posteriores. Né? Essa parte mais teórica a gente não vai aprofundar tanto, mas o principal eu estou passando para vocês, né, com aportes em exemplos, né, e referências de textos e tudo mais, né, e curiosidades. Gênero dramático, né? Aí temos a tragédia, a comédia, a tragicomédia e a farsa. Gênero épico narrativo, histórias ufanistas de povos ou heróis, né? Narrativas em versos, estrutura em prosa, como romance, a novela e o conto. Gênero lírico, é um gênero lírico também, e subgêneros literários em prosa. O gênero lírico a gente vai falar logo mais, fecha esse parênteses por enquanto. Subgêneros literários em prosa, aí temos romance, novela, conto, crônica, artigo e notícia, redação, ensaio, reportagem, anedota, biografia, miniconto, microconto, nanoconto, resenha, bilhete, saga, epopeia, monografia, fábula, apólogo, parábola. Olha aí que legal. Agora o gênero que mais nos interessa, não é?
que é mais foco do nosso trabalho, do meu trabalho principalmente, é o gênero lírico, basicamente composto por poesia, texto e verso, em detrimento dos outros gêneros que são encontrados mais na prosa. Né? Eu escrevo em prosa também, adoro, tenho alguns contos, crônicas, né? Gosto muito de ensaios, sobretudo filosóficos, mas também ensaios literários. Nos Labirintos da Palavra tem alguns, por exemplo, que é o meu livro publicado ano passado, mas a minha paixão é pela musa, pela poesia. Né? O gênero lírico, a forma basicamente é composta por poesia, texto em verso. Tá? O conteúdo vai adotar o lirismo para desenvolver temas que têm um aspecto mais subjetivo, né? Ligado, por exemplo, ao amor, por exemplo, à natureza. Né? Então, são nuances do lirismo, do gênero lírico, o que é a subjetividade, a afetividade, a musicalidade, não é? A metrificação com rima, com emotividade. O Marçal do Moisés ele vai traçar as espécies poéticas, entre elas o lírico e o épico. Né? Poesia lírica é um tipo de poesia que tem origem na Grécia Antiga. Remete às composições sentimentais que eram cantadas ou acompanhadas pela flauta e pelas cordas da lira. Né? Aqui o poeta fala diretamente ao leitor, eis que expõe sentimentos, percepções e humores. Né? É a maneira como a alma, com seus juízos subjetivos, alegrias e admirações, dores e sensações, toma consciência de si mesma no âmago deste conteúdo. A frase aí de Hegel, explanando bem o norte da poesia lírica. Né? É realmente essa linha direta do poeta com o leitor, né? A linha direta que comunica, que desnuda sentimentos, inclinações, angústias. Né? O poeta lírico é um indivíduo isolado, movido somente pelos estados de alma. O universo exterior só é significante quando há uma identificação ou quando passível de ser interiorizado pelo poeta. Via de regra, então, a poesia lírica é feita em rimas. São subgêneros líricos. Nós temos o hino, o canto, o salmo, a ode, a canção, o madrigal, a elegia, a nênia, o idílio, a cantata, o rondó, a balada, o ditirambo, o epitalâmio e o acróstico. Né? O exemplo Não Te Amo de Garrett, vale a pena vocês pesquisarem. Alguns exemplos agora de textos líricos, né? Textos da poesia lírica. Soneto, que é uma composição que eu amo, adoro escrever sonetos, né? Já fui inclusive premiado em alguns certames, né? Com colocações honrosas, né? Segundo lugar, menção honrosa e tudo mais. Adoro soneto. O termo soneto do italiano significa o quê? Pequeno som, pessoal. Ele é formado por 14 versos, são 4 estrofes, né? Então, nós temos de cima para baixo, as duas primeiras estrofes são quartetos, ou seja, constituídas cada uma por 4 versos, e temos ao final 2 tercetos, que são estrofes integradas por 3 versos. A gente pode citar aí Manuel Bandeira, Drummond, Vinícius de Moraes, grande sonetista Vinícius de Moraes, aliás, né? Pessoa, Bilac, Flor Bela, amo os sonetos da Flor Bela, né? Gregório de Mato, Antero de Quental, então temos várias referências nesse sentido. Haikai, né? Haikai, inclusive muito em voga no Brasil, né? Muitos haikaístas brasileiros de expressão, de qualidade, que inclusive introduziram novas acepções nessa vertente. Né? A criatividade do brasileiro é indescritível. Né? Mas enfim, o haikai, originário do Japão, são poemas breves compostos de 3 versos, né? 17 sílabas. Então nós temos 7 sílabas, é o primeiro verso, o do meio é menor, 5 sílabas, e a conclusão volta a redondilha maior de 7 sílabas. Né? 7 mais 5, 12, perdão, 5, 7, 5. Relevem. É a emoção de estar com vocês, né? E o haikai também é realmente uma das minhas paixões, né? Estava pensando aqui em alguns haikais que eu escrevi, em um sonho que eu pretendo almejo realizar, que é escrever um livro só de haikais. Mas aí tem que ser algo de volume, né? Para não ficar... Porque os haikais são só 3 versos. Então 17 sílabas, redondilha menor, maior e menor. Enfim, geralmente são 17 sílabas mesmo. A redondilha menor, primeiro verso, né? 5 sílabas. A do meio a maior de 7, 5 mais 7, 12, mais 5 no final, 17. Eu realmente estava imaginando o cenário, né? O haikai é muito imagético, pessoal. Ele se associa muito à natureza, aquela percepção. Vamos lá, exemplo prático, Sol Ridente. Temos alguns haikais no meu livro. No finalzinho, páginas 234 a 257 do Sol Ridente. Eu vou recitar alguns haikais para vocês. Mirífico som do astral, canto rouxinol, ressonância magistral. Né? Ondas de ardentes pendores, desatam-se beijos, o amor nos salva das dores. No silêncio dos lençóis, desejos têm voz e corpos reluzem sóis. Caleidoscópio de encantos, branda primavera,
vai desfazendo quebrantos. Vales áureos de prazer, o divinal traço nos contornos do seu ser. Eu amo Haikai, eu peço vocês relevem, né? Inebriado aqui por essa discussão dos Haikais e todo as imagens que um Haikai gera na nossa mente, né? Nos transporta para cenários belíssimos, né? De natureza apolínea. Eu realmente me confundi por alguns momentos na estrutura do Haikai, mas isso com certeza, eu tenho certeza que voltamos aqui à Terra, né? Voltamos a nos conectar com vocês e nos fizemos compreender. Bom, são alguns exemplos de Haikai que eu amo demais. As nuvens plúmbias errantes, nilista rota, estrondos insinuantes. E para finalizar, lembra o bardo pantaneiro, captar o silêncio é ser leitor altaneiro. Alguns Haikais de Pedro Costa. Vamos em frente. Meus amigos e minhas amigas, né? A ode, por outro lado, já é um poema de exaltação sobre algo. No geral, personagens. Né? Ode do grego significa canto. Camões, Bocage, Castro Alves, né? Com o seu Ode ao 2 de Julho. O T.S. Eliot com The Wasteland. São alguns exemplos notórios. Né? Hino. Semelhante à ode, o escritor de Brasília, meus amigos, o café, como todo escritor, ele é essencial, mas a água ele pode esquecer da água. Né? Para escritor de Brasília, tem que tomar muita água, mais do que o habitual, porque é um clima muito seco, né? Pouca umidade, baixa umidade. Semelhante à ode, o hino é um poema de exaltação e glorificação. No entanto, a temática envolve divindades e a pátria, né? Se a ode refere-se a personagens, o hino já está mais voltado a um ufanismo ou então ao metafísico, a divindades, né? Sátira, poesia que ridiculariza diversos temas. Pode estar no âmbito social, político ou econômico. Elegias são poemas tristes. A sua temática central é o quê? A morte, o amor não retribuído, né? Geralmente tramita em torno desses temas, né? Do grego, a palavra elegia significa canto triste. Écogla, poesia pastoril que retrata a vida bucólica do campo. Muitas vezes a écogla é estruturada por diálogos. O idílogo é bem similar à écogla, poesia pastoril também, todavia não é composto de diálogos. Tá? Então, basicamente, são alguns exemplos mais importantes, né? Fundamentais de textos líricos, textos da poesia lírica. Tá? Agora vamos para a poesia épica, também chamada de epopeia. Já é uma poesia narrativa extensa, que vai ter como ênfase conceitos morais e atos exemplares, tá? Na condição de modelos de conduta a partir de fatos históricos de um ou vários indivíduos, sejam reais, sejam lendários ou mitológicos. Tá? E esses indivíduos, eles não vão ser representados com total fidelidade. Tá? Então a poesia, esses são os traços característicos principais da poesia épica ou epopeia. Epos, do latim, palavra, notícia, oráculo. Tá? Na epopeia ligada ao conceito de glória, o herói em cada cena revela sentimentos expressos objetivamente, porque situados sem referência ao poeta. Né? Então a poesia narrativa. Todas as imagens evocadas, sentimentos, sobretudo, são a partir das pessoas e dos objetos. As paixões não são as do poeta, tá, pessoal? Mas dos heróis. A introdução da linguagem direta põe o herói a falar e pode aproximar o épico do lírico. Entretanto, né, pode ter uma aproximação. Usando o herói do pronome pessoal, sua expressão aí sim passa a ser efetivamente lírica. Né? As primeiras referências em termos de ocidente, pessoal, de epopeia são os poemas homéricos, a Ilíada, a Odisseia, né? Concebidos a partir das lendas sobre a guerra de Troia. Aí a gente pode entrever, não é? Uma linguagem solene, uma linguagem grandiloquente, que ela vai utilizar fundamentalmente, não é, do decassílabo, tá? 10 sílabas. Aí pode citar A Máquina do Mundo, de Drummond. Né? Para citar um exemplo, A Máquina do Mundo, de Drummond, é uma poesia épica ou epopeia. Recomendo demais a leitura por vocês. Leiam poemaço A Máquina do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade. Formas fundamentais da poesia épica. Nós temos a epopeia, né? Obra épica de alcance nacional e universal. Eneida, do Virgílio, Divina Comédia, do Dante Alighieri, O Paraíso Perdido, de Milton, né? As Lusíadas, de Camões. Nós temos o poema épico, que é um episódio histórico menos relevante, que vai ficar restrito
há limites nacionais e regionais, né? Diferente da epopeia, não tem um alcance universal e nacional. A Henrida de Voltaire é um grande exemplo. E o poemeto, breve extensão em assunto ainda menos significativo, na maioria das vezes, o seu interesse é de ordem histórica, né? Prosopopeia do Bento Teixeira Pinto. Então vamos avançando, né, com o suporte ali no Marçal do Moisés e também no grande Roberto Clortes. Ao final do nosso módulo apresentaremos as referências, né? Romance. Vamos ao romance. O romance ele vai dispor de tempo, espaço, personagens, cenários, enredo e histórias paralelas, né? Na verdade, o romance ele vai ser permeado de muitas células dramáticas, né? De conflitos. E isso é o que prende o leitor no romance, essa característica dos conflitos, né? Da trama, né? Com muitas histórias, com muitas dissensões, né? Ulisses, de James Joyce, né? Madame Bovary, de Flaubert, Guerra e Paz, do Tolstói, Os Miseráveis, de Victor Hugo, Dom Casmurro, Machado de Assis, né? Crime e Castigo, do Dostoiévski, Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, e assim por diante, né? Alguns exemplos notórios, alguns exemplos induvidosos, interessantes de romance. Novela. Aí já a novela é um ponto médio, né? Entre o romance com a sua característica de longevidade e a brevidade do conto. Ele está no meio, se situa no meio ali, né? A novela. E uma nota assim, fundamental da novela é a densidade dos protagonistas, né? Eles vão ter realmente um realce, aí, um destaque. E uma densidade, uma profundidade. Né? A Metamorfose do Kafka, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, né? O Alienista, de Machado de Assis, A Festa no Castelo, de Moacir Clear, entre outros exemplos. Conto. O que eu conto sobre o conto para vocês, não é? O conto é a matriz da novela e do romance, pessoal. De sua parte vai ter um drama único, ou seja, uma célula dramática, uma só ação, história, lugar, tempo e tom, seja de humor, seja de terror, ou seja de suspense, né? O conto é que vai inspirar, não é, e estruturar a novela e o romance, né? Só que ele tem um drama único, uma célula dramática só, tá? O espaço da ação, consequentemente, é um espaço mais restrito, mais limitado. Uma trama linear, objetiva, escondendo a esperança de uma revelação. Pode o conto também não ter final surpreendente, mas uma tensão entre as duas histórias sem uma resolução, sem um desfecho, né? Mais comum o emprego de terceira pessoa, diálogo direto e indireto, resumo das falas dos personagens e diálogo interior monólogo, o mundo psíquico, revelando o mundo psíquico do personagem, né? Então a prevalência da terceira pessoa, tá? Diálogo direto, indireto e diálogo interior ou monólogo, né? Um conto sempre conta duas histórias, uma visível e a outra oculta. Olha que interessante essa reflexão e muito apropriada do Ricardo Piglia. Exemplos: O Barril de Amontilado, do Edgar Allan Poe, O Capote, de Gogol, A Causa Secreta, do grande Machado de Assis, Japodês da Pátria Filhos, de João Baldo Ribeiro, A Presença, de Lígia Fagundes Telles e Um Ladrão, de Graciliano Ramos. Chegamos à crônica. A crônica é uma narração que vai, não é, se pronunciar acerca de acontecimentos, meus amigos, reais. Acontecimentos que têm um teor artístico, político, esportivo, enfim, do cotidiano em geral, tá? Então, a narração sobre acontecimentos reais. Normalmente ela vai ser veiculada no âmbito de jornais, né? É um gênero altamente pessoal, né? Com uma postura, uma reação, um enfrentamento diante da vida, né? O objetivo não é de informar, não tem o objetivo de doutrinação, seja de orientar, informar, ensinar. A sua narração se dá em primeira pessoa, via de regra com bom humor, sem diálogos, interferência do autor sobre a observação, e é uma narrativa a partir de um flash, né? Uma identificação, uma aproximação com o leitor, abrindo questionamentos, né? E, via de regra, os finais causam surpresa, causam perplexidade e intrigam o leitor, né? Surpreendem, né? Então a crônica realmente tem essa leveza, né? Não tem o compromisso de informar, mas narrar acontecimentos reais, mas com um viés altamente pessoal, né? Muitas vezes com um tom de humor, né? Mesmo de um pouco de sátira também, com aquela inteligência sagaz, né? Própria dos cronistas, né? Alguns mestres da crônica: Ignácio de Loyola Brandão,
Calcinhas Secretas, é uma crônica maravilhosa, né? Aula de Inglês do grande Rubem Braga, dele também Meu Ideal Seria Escrever. É de Morte, um Anjo Barroco, do Veríssimo, né? E A Noite que os Hotéis Estavam Cheios, do grande Moacir Scliar. Por hora eu vou enfatizar o mini-conto, microconto e nanoconto, né? Aí já são contos bem contadinhos, mínimos, né? Contadinhos, digamos assim. Tem os contadinhos o quê? Números de caracteres, né? 50, 150 ou 400, conforme as diretrizes aí dos concursos literários. São elipses narrativas para empoderar o leitor no processo de compreensão da história, né? E geralmente o fechamento tem um elemento surpresa. Mini-conto, microconto, nanoconto. Um exemplo é A Velha Insônia Tossiu 3 da manhã, do Dalton Trevisan. Vende-se sapatos de bebê sem uso. Hemingway. O homem em Monte Carlo vai ao cassino, ganha 1 milhão, volta para casa, se suicida. Anton Chekhov, grande Chekhov, né? Aí são microcontos maravilhosos para enriquecer o repertório de vocês nesse processo, né, tão necessário, né, que é o processo de estudo para a gente escrever melhor, com engajamento, né, possibilitando engajamento, interesse, atraindo leitores, né, atraindo questionamentos, né, estudos, né. O bom escritor, ele vai ser objeto de teses, cursos de literatura, ele vai ser homenageado em antologias. Essa é a nossa intenção, realmente contribuir para que vocês se tornem ainda melhores escritores do que já são, né? Esse é o meu objetivo pessoal, para mim também, de estar sempre degrau após degrau avançando, né? E vamos adiante. Fábula paráloga. Estamos tratando aqui de narrativas fantásticas sem similitude com o real. Os protagonistas podem ser pessoas, podem ser até objetos, podem ser animais, né, que se comunicam entre si, visando expor, ou defender, ou incutir alguma espécie de lição. O Macaco e o Gato, do Monteiro Lobato. Não podia deixar de fazer menção à Cigarra e a Formiga, do Esopo, que foi recontada por Jean de La Fontaine, né? Outra parábola ou fábula, um apólogo do Machado de Assis, né? Do Esopo também o Leão e o Rato, e assim por diante. Ensaio, até gosto bastante, como falei para vocês, tenho em alguns livros, né? Ensaios já são ideias, argumentos esposados, não é? Reflexões morais ou filosóficas a respeito de um determinado assunto. Isso é um ensaio, né? O ensaio ele pode ser exposto em uma linguagem menos formal ou não. Ele dispensa padrões e parâmetros científicos. Então o ensaio ele tem um componente intelectual muito forte, mas ele no aspecto formal já é bem flexível, tá? Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã, para citar um exemplo. Artigo e notícia, divulgação de fato de valor relevante em linguagem formal e de caráter informativo. Exemplo dos impressos em jornais e revistas, né? Redação pode ser dissertativa, descritiva ou narrativa, designando um padrão textual, normalmente cobrado em avaliações escolares, exames seletivos e concursos públicos. Em regra, tem a introdução apresentando o tema, desenvolvimento que sustenta um ponto de vista e uma conclusão que se coaduna, que se alinha com os argumentos que foram evocados. Essa é o norte da redação. Classificação para editora. São rótulos para saber se o livro se conforma ou não a determinada linha editorial. Autoajuda, religião, infantil, direito, filosofia, romance urbano de costume, sertanejo, ou regionalista, histórico, gótico, de aventuras, de cavalaria, etc, etc, etc. Estilos, né? Agora vamos tratar da questão do estilo, da formação do estilo, que é muito importante para nós, né? O estilo ele vai derivar, meus amigos, da sua experiência enquanto leitores e escritores, né? No decorrer dessa experiência, vocês vão alavancando um estilo próprio, né? Essa experiência se dá com muito estudo, essa experiência se dá com muitos percalços, enfrentamentos, requer muita coragem. O que eu falei lá atrás da Virginia Woolf, né? Da leitura desimpedida, o oxigênio, a biblioteca, o oxigênio, né? Dos leitores, né? Então, essa saga é personalíssima, essa saga é intransferível. Nenhuma listinha vai salvar vocês e tornar vocês escritores brilhantes, né? Nenhuma listas são muletas, né? Elas podem ajudar num determinado momento, mas o esforço é impreterível, tá? Então, vamos avançar. O estilo é o resultado da capacidade no uso de técnicas e na formação como indivíduo, como leitor e escritor, como a sua formação como leitor e escritor, né?
O estilo é consequência. Então o estilo resulta desse esforço, desse movimento. Tá? O Roberto Clortz ele vai dizer que para a construção do estilo devemos ter em vista fatos, situações e a própria cultura. Né? O estilo ele tem muito a ver com o tamanho das frases, com a pontuação utilizada, os regionalismos, né, os relacionamentos e temas. Né? Por exemplo, há autores que têm preferência por morte, outros por sexo, outros por críticas sociais. Então o estilo tem muito a ver com isso. Né? O Guimarães Rosa tem o seu estilo, o Machado de Assis, o Eliot, o Neruda, a Cecília Meirelles, a Flor Bela. Né? Por exemplo, a Cecília Meirelles, autora de mais de 50 obras, ela começou no mundo editorial com somente 18 anos de idade, com a obra Espectros, 1919. Seu currículo, extenso e laureado, vai abarcar poemas, romances, livros infantis e textos jornalísticos, que estão tratando de um estilo específico. Olha que interessante, olha que privilégio vocês estão tendo, não é, de saber dessa escritora maravilhosa. Vamos falar um pouquinho do Machado de Assis, o nome que angariou o maior reconhecimento no exterior. Né? Traduzido para diversas línguas, estudado e reverenciado durante mais de um século. Primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Tem o seu estilo também, Suassuna, principais obras, O Alta Compadecida, Pedra do Reino, escritor e dramaturgo. Drummond, uma poesia aclamada no mundo inteiro, né? A maior influência para esse gênero literário no Brasil. Seu nome é protagonista nos clássicos, escritores nacionais. Né? Uma obra importantíssima, A Rosa do Povo, publicada em 1945. São 55 poesias abordando o cenário angustiante de época no Brasil e no mundo. Né? Cenário de guerra e tudo mais, belicoso, de incerteza, de violência, né? De mortes. Né? Enfim, alguns nomes para vocês entenderem a questão do estilo. Né? E os estilos, meus amigos, marcam épocas. Né? Entre essas épocas nós temos o classicismo, o barroco, o arcadismo, o romantismo, o realismo e naturalismo, o simbolismo e o modernismo. Né? Bem resumidamente essa explanação, mas muito interessante. Bom, a literatura em português teve seu advento em Portugal no século XII. Os estilos iniciais foram o trovadorismo, poesia para ser cantada, o humanismo do teatro de Gil Vicente e o renascimento do poema épico Os Lusíadas de Camões. Só nos anos 1600 é que se começa o movimento de uma literatura efetivamente nacional, meus caros amigos e amigas, né? Ou seja, uma literatura produzida no Brasil, sobre o Brasil e que tenha foco nos brasileiros. Então isso aí foi nos anos 80 que começou a se desenhar, a se estruturar uma literatura nacional. Barroco adota uma linguagem extravagante que se vale de metáforas, né? Paradoxos e antíteses. Gregório de Matos, grande exemplo, Boca do Inferno. Arcadismo, ênfase para a razão, clássico de gregos e romanos e linguagem simples. Né? Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Alvarenga. Né? Realismo já tem como ênfase as causas sociais, as críticas aos valores burgueses. Né? Uma linguagem cuja tônica é impessoal, cuja tônica é objetiva, com foco para o perfil psicológico de cada personagem, o seu lugar no âmbito social. Né? Exemplo, Raul Pompeia, fase madura do Machado de Assis. Naturalismo, características semelhantes, eclode na época, né? Mas ele tem realmente ele é mais agressivo, mais explícito. Nós temos, por exemplo, na sua abordagem, pode ter excrementos, taras, né? É a Luiz de Azevedo, autor do Cortiço. Parnasianismo. Os parnasianos eram contrários, eram bem resistentes ao realismo e ao naturalismo. Né? Para esses escritores, é a arte pela arte o foco. Então, versos voltados para a estrutura interna, impecável, né? Rimas densas, rimas com vocabulário expressivo, rimas com simetria, né? Versos com simetria. Então é a tríade de poetas. Não podemos deixar de fazer alusão a Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira. Né? O simbolismo teve como norte as obras francesas e alude a temas direcionados à espiritualidade, com uso recorrente e forte de metáforas, poemas semelhantes à descrição de sonhos. Né? Cruz e Souza, Alfonso de Guimarães, todos eles com esse esforço, né, de mostrar que as coisas podem ter valores, assumir valores simbólicos. Né? Pré-modernismo, as épocas com influência de estilos anteriores, mas de maneira inovadora, né, preparando para toda a revolução engendrada e operada pelos modernistas. Né? Augusto dos Anjos, Euclides da Cunha, Lima Barreto, são eminentes pré-modernistas. E chegamos ao importantíssimo modernismo, né? Que ele vai exaltar a linguagem do cotidiano, né?
a brasilidade, a liberdade de expressão. O divisor de águas foi, como sabido, né, a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo, no ano de 1922. A segunda geração foi do romance de 30 livros regionalistas e engajados. Exemplos: Mário de Andrade, Oswald, né, Drummond, Graciliano Ramos, Jorge Amado e Veríssimo. Aí, os autores contemporâneos, né? Nós, né? Por que não? Sim, você, Rogério Veiga, você, meu digníssimo presidente da FEBAC, Dom Alexandre, caríssima Cláudia Lundgren, não é? Janaína Belé, Charlan Fialho, Adriana Ribeiro, Mauro Rocha, André Coelho, Maílson Furtado, Noélia Ribeiro, Nilva Souza, Ismar Lemes, Ángela Maciel, Ronaldo Mouzinho, Marcos Linhares, Meire Luz Fernandes, Nádima Nascimento. Nós, contemporâneos. Então são autores, né, que fazem uso da experimentação da linguagem, que não se distanciam de refletir a vida com as suas mazelas e belezas, a vida moderna, né, com seus encantos e desencantos, com suas contradições e perversidades. Guimarães Rosa também, Lispector, Rubem Fonseca, Chico Buarque, Conceição Evaristo, Adélia Prado, Coni, entre vários outros. Estamos chegando então ao final do nosso módulo 5 e do nosso curso de escrita criativa e contemporânea. Agora eu apresento para vocês Alfred Alvarez e a Voz do Escritor, uma obra interessantíssima, inspiradora, desse poeta, romancista e crítico literário inglês. A noção de voz autoral que ele defende, pessoal, ela vai eleger o valor literário da escrita de um autor conforme a sua trajetória enquanto leitor e escritor. Nesse processo, é tudo que eu falei até agora. Então, o valor literário do Pietro Costa, ele está diretamente associado à sua trajetória enquanto leitor e escritor, nessa busca constante da sua voz autoral. Um Drummond, um Manuel de Barros, vocês vão ler o texto desses autores, sem a referência deles, vão saber esse texto é do Drummond. Esse texto é digital do Manuel de Barros, né, o autor das Insignificâncias, né, Manuel de Barros, a matéria de poesia. Álvares de Azevedo, de imediato, de plano, a gente identifica o Álvares de Azevedo, o seu tom melancólico, né, Allan Poe, enfim, só para aludir a algumas figuras proeminentes, né, da literatura. Então, meus amigos, a própria voz do escritor, olhem essa citação maravilhosa desse pensador que é o Álvares. O escritor descobre essa relação estranhamente revigorante e libertadora entre a realidade física e o prazer estético, quando encontra sua própria voz. É o que destranca cadeados, abre as portas e lhe permite começar a dizer o que ele quer dizer. Mas para encontrar essa voz, ele precisa antes dominar o estilo, e o estilo nesse sentido é uma disciplina que se pode obter por meio do trabalho árduo, como a gramática e a pontuação. Ele resumiu com muita altivez, com muita perspicácia, muito do que eu falei ao longo dos módulos, né? Eu tenho até um poema que fala dessa luta, né? Porque escrever é uma luta com as palavras contra o nosso estado anímico, diante das injustiças e perplexidades que nos assaltam, haja visto o mundo que habitamos, que vivemos, de contradições, esse mundo digital, esse mundo de avatares, não é? Tanta despersonalização e massificação, graças à massificação, né? Então vamos refletir. Escrever é refletir, é se inscrever no mundo que habitamos, que vivemos. A obra de Nietzsche prova que é possível viver grandes aventuras sem ao menos se levantar da escrivaninha. Frase do grande Camus. Meus amigos, entendam, o estilo do Pietro Costa, o estilo do Hemingway, o estilo do Fernando Pessoa é a expressão, é a fisionomia da sua existência no mundo, a sua aparência, é a sua constituição intelectual, literária. Isso é o estilo, é o escritor. O estilo e o escritor são inconfundíveis. O escritor que se preza, ele tem um estilo. Ainda que seja um estilo eclético, que mescle influências diversas, mas ele vai ter uma forma de expressar os seus sentimentos, as suas posições, a sua idiosincrasia. Ele vai ter uma forma. Então, o estilo é aquilo que valoriza, é o que traz valorização literária para o escritor. Um escritor sem estilo não existe. É como se não existisse. Quem vai lembrar do José das Couves? Escreveu alguma coisa, mas não, já disse que não gosta de ler. Ler é perda de tempo, ler é chato. Quem vai lembrar do José das Couves? Ele não tem identidade, ele não tem fisionomia, ele não tem presença. Estilo é presença. Isso é estilo. E é isso que deve ser
o anseio, a busca fundamental do escritor, daquele que deseja evoluir na arte literária de escrever. Álvares, a autenticidade não se pode lê-la superficialmente, porque ela se revela em detalhes que os olhos não captam com facilidade. Em alguma hesitação inesperada, ou num advérbio sagaz, numa inflexão quase inaudível, que faz você se endireitar na cadeira e prestar atenção. São esses os pequenos gestos com os quais os escritores anunciam a sua presença. Foi o que eu acabei de falar. Diferentemente de crianças bem comportadas, precisam ser ouvidos e não vistos. A verdade está na voz. Busque a sua voz. E a partir do momento que vocês sentirem que encontraram a sua voz de escritor, amplifiquem-na. Divulguem essa voz. Para que sua presença seja notada, sentida e ela impactar no mundo. E ela ressoar nos corações. A voz do escritor tem o peso de uma vida inteira por trás de si. Né? Uma vida de luta, de saga, de renúncia, de estudo, de labor. É assim que o escritor pontua sua presença no texto. Sua presença viva e cativa a atenção dos leitores e os mantém na escuta. Toda obra consistente começa e termina com a voz do escritor. É por isso que até hoje o Drummond é lembrado. É por isso que até hoje Mário Quintana é lembrado. Por isso que até hoje Flaubert é lembrado. Proust, Balzac, Nietzsche. Bom, voz do narrador e voz do escritor. Olha que interessante. O Diego Schutt, ele combina ideias de teoria literária, dramaturgia e psicologia social para ajudar escritores iniciantes e experientes, para que seus textos tenham mais confiança, foco e impacto. Sua formação técnica e escrita criativa inclui cursos e oficinas no Brasil, Austrália, Suíça, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra e Japão. Há 10 anos escreve e edita o Ficção em Tópicos, site mais completo sobre storytelling em português. E vejam o que ele fala aqui, ó. O narrador na terceira pessoa é uma entidade abstrata que guia o leitor ao longo da história. Né? É uma identidade que o autor encarna para influir o leitor a interpretar o que acontece no desenrolar da história, né? Seguindo um determinado ponto de vista. E isso é bem conhecido, o narrador na terceira pessoa. Ele pode ter as suas próprias opiniões, sim, a respeito do universo de ficção, das ações, das emoções dos personagens. Pode ser mais ou menos compassivo que o escritor, mais ou menos político, mais ou menos observador e moral. O tom de um narrador pode variar entre neutro e crítico. Clarice Lispector, no começo do conto Feliz Aniversário, usa um narrador intruso na terceira pessoa. Vamos ver a versão original, olha que interessante. A família foi a pouco chegando, os que vieram do Olaria muito bem vestidos, porque a visita significava ao mesmo tempo um passeio a Copacabana. A nora de Olaria apareceu de azul marinho, com efeito de paetês e um drapeado disfarçando a barriga sem cinto. O marido não veio por razões óbvias. Não queria ver os irmãos, mas mandara sua mulher para que nem todos os laços fossem cortados. E esta vinha com seu melhor vestido para mostrar que não precisava de nenhum deles, acompanhada dos 3 filhos. 2 meninas, já de peito nascendo, infantilizadas em babados cor-de-rosa e anáguas engomadas, e um menino acovardado pelo terno novo e pela gravata. Então vejam a riqueza de detalhes, né? Segunda versão, nessa última parte, né? Mas mandara sua mulher para que nem todos os laços fossem cortados. E esta vinha, vamos ver a segunda parte desse trecho final. E esta vinha com seu melhor vestido para mostrar que não precisava de nenhum deles, acompanhado dos 3 filhos, 2 meninas já de peito nascendo, infantilizado, babado cor-de-rosa, anáguas engomadas, e um menino acovardado pelo terno novo e pela gravata. Veja que foi bem descritivo, né? Agora a segunda versão, veja a concisão. E esta vinha com um de seus muitos vestidos caros, acompanhado dos 3 filhos. 2 meninas já de peito nascendo, usando vestido com babado cor-de-rosa e anáguas engomadas. E o menino pouco à vontade em seu terno e gravata novos. Então veja que já teve um enxugamento aqui. Terceira versão. A terceira versão está bem diferente. Aí tem a quarta. Enfim, vocês vão ver por essas versões aqui, que foram pesquisadas por mim, né? O tom vai variar demais. Pode ser ou um tom mais neutro ou um tom mais crítico, né? Olha a terceira versão. A família foi a pouco chegando. Os que vieram de Olaria estavam extremamente bem arrumados porque a visita significava ao mesmo tempo um passeio maravilhoso a Copacabana. Aqui, ó. A nora de Olaria, na versão original, é só descritiva. A nora de Olaria apareceu do azul marinho, feito de paetês. Já na terceira versão, fala também um drapeado disfarçando a barriga gorda e flácida sem cinta. Uma sátirazinha, né? Já tem uma pegada mais crítica, né? A razão do marido para não vir representava bem seu egoísmo, não queria ver os irmãos. Olha aí. Estão percebendo? A construção do narrador na terceira pessoa, ela pode ter diferentes tons, né? Pode apresentar uma crítica ou não, um viés mais pessoal ou não. A quarta versão vocês vão ver que já é bem crítica. A vida e família traz momentos em que parecemos estar entre completos estranhos, com quem tudo que temos em comum é sobrenome. Observando os parentes pouco a pouco chegando à festa de aniversário, era assim que a nora de Olaria se sentia. Apareceu de azul marinho, feito paetês, drapeado disfarçando a barriga sem cinto.
O marido não veio porque não queria ver os irmãos, mas mandaram a sua mulher para que nem todos os laços fossem cortados. E esta vinha com um de seus muitos vestidos caros, acompanhado dos 3 filhos. Não convém ir até o final, vocês já entenderam aqui. Então percebam que a gente precisa realmente enxergar e estabelecer um limite entre a voz do narrador e a voz do escritor. É saber enxergar esses limites é que vai nos ajudar a criar uma história envolvente e a proporcionar uma experiência de leitura envolvente, agradável, atraente. Né? Mantendo o leitor escutando a nossa voz, mantendo o leitor enxergando o universo ficcional que nós engendramos como os escritores deuses. Né? O escritor, entre aspas, um deus, né? Uma entidade criadora, porque ele ficcionaliza a existência. Né? É claro, e muito cuidado para o narrador em terceira pessoa não filosofar demais, descrever detalhes que não sejam importantes, que isso pode aborrecer o leitor, afastar o seu interesse. Né? E mais do que isso pode tirar do leitor algo que é tão importante, caro para a experiência da leitura, que é o próprio leitor ele suprir, preencher os espaços de entrelinhas com as suas inquietações, com as suas ideias e reflexões. Né? Então o narrador em terceira pessoa, muito filosófico, exaustivo e detalhista, ele pode tirar do leitor essa possibilidade. É complicado. Então, meus amigos, eu quero deixar aqui meu agradecimento pela honrosa oportunidade de ministrar esse curso de escrita criativa e contemporânea, graças a convite irrecusável dessa entidade tão valorosa e tão prestigiada que é o Instituto Baronesa de Ensino e Desenvolvimento Humano. Agradeço em especial ao Rogério Veiga, pela consideração, carinho e nos outorgar essa oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando algumas experiências e conhecimentos e algumas leituras, né? E, é claro, também manifesto minha mais profunda gratidão a quem nos assiste e prestigia, que é o foco do nosso trabalho, vocês, leitores, escritores, né, que estão verdadeiramente intencionados em buscar o desenvolvimento intelectual e, por que não, cidadão, né, porque a leitura e a escrita favorecem a criticidade, o raciocínio crítico e a nossa inserção no mundo. Né? A leitura possibilita a formação de pessoas mais conscientes, né? E por isso mais propensas ao respeito, à não discriminação e a ter uma atuação digna, né, no âmbito social, né, da sua convivência comunitária, coletivo. Muito obrigado a todos e todas, que eu possa ter contribuído de alguma forma na sua jornada de escritor, de escritora, que nossos estudos e reflexões lhes permitam vivenciar a literatura em toda a sua grandeza. É por meio, meus amigos e minhas amigas, dos arquétipos da imaginação literária que experimentamos o prazer, a fruição, a epifania e a autodescoberta. Mais do que isso, é por meio destes arquétipos que humanizamos a vida e refinamos a nossa sensibilidade, alargando o nosso olhar para nós mesmos e para os outros. Muito obrigado, sucesso na vida de vocês. Estou à disposição para parcerias, para interações, dúvidas, estudos compartilhados. Meu Instagram, na verdade são 2, né? Pietro Costa _poeta e também o Pietro Costa _escritor. Meu blog, uso bastante, pietrolemoscosta.blogspot.com. Meu WhatsApp, 61996576847. Saudações literárias, muito obrigado, meu abraço de gratidão a cada um e cada uma que nos prestigiou. Parabéns e avante, Instituto Baronesa de Ensino e Desenvolvimento Humano. Obrigado.